Hoje eu quero falar com vocês sobre você não precisa vender para todo mundo. Por que eu quero falar esse tema tão importante para vocês realmente se ligarem e parar de ficar correndo lá atrás daquele tanto de cliente, tá o tempo todo correndo atrás. Ó, minha filha, para um pouquinho e pensa, nem todo cliente é para sua estética. É isso mesmo. Então, você precisa entender o porquê disso. E é o que eu vou falar com vocês nessa aula de hoje. Primeiro, você precisa saber que tem uma incompatibilidade ali ligada às necessidades dos seus clientes. Então, quando você observa que tem uma incompatibilidade, você consegue entender que você não consegue atender a todos. Por quê? Porque o seu paciente, o seu cliente, às vezes chega na sua estética querendo um procedimento e você oferece outro. Mas como você está ali louca querendo só vender para todo mundo, abre demais esse funil, né? Quer só cair gente ali dentro para poder estar trazendo renda a mais para você. Só que você corre um grande risco quando você abre demais, né, esse funil, você pega demais. Então a gente precisa saber que a gente precisa dar uma funilada realmente nos pacientes que vocês vão atender. Justamente porque o que às vezes aquele paciente está procurando é algo que você não oferece. Então, se você não oferece um tipo de tratamento, como é que você pega esse paciente? Então, a gente tem que parar e entender isso e parar de querer atender todo mundo. E a gente não vai conseguir. Você esteticista, você não consegue atender todo mundo. Então, você precisa focar em atender da melhor forma os pacientes que vai aparecer aí na sua estética e que você realmente pode entregar, fazer o melhor para aquele paciente. Então, você tem que ter consciência sobre essa questão de incompatibilidade. Outra coisa muito importante é você focar na qualidade. A pessoa que fica só buscando o paciente, quer outro, investe nesse processo só de trazer e não foca na demanda, não foca naquelas pacientes que já tem para poder gerar qualidade, você corre um grande risco de ter uma rotatividade de clientes e ninguém firmar, ninguém fidelizar. Então isso, para você esteticista, isso é algo negativo. Quando você fica nessa troca muito grande de clientes, sem essa fidelização, né, sem pacientes que realmente estão frequentemente na sua estética, você tem uma possibilidade muito grande de ter sempre variações no fluxo do seu caixa e é algo que você não pode contar. Sabe aquela questão de falar assim, que você não tem um valor, você não ganha um valor certo, você não pode fazer compromisso? É justamente aqui que está tendo um erro. Também é aqui. Então, dá uma focada sempre em oferecer qualidade naqueles pacientes que você já está atendendo e para um pouco de ficar nessa busca incessante de pacientes que às vezes não é o que a sua estética precisa. Outra coisa muito importante é sobre a questão do respeito pelos limites éticos. Gente, o que eu já vi demais de pessoas atendendo, né, uma demanda de clientes naquilo que estudou, se especializou, está apta para poder fazer, mas como surge várias pacientes o tempo todo, ela sempre está querendo pegar todos. E às vezes um procedimento que ela vai oferecer, vai entregar, né, gente? Porque se chega pacientes o tempo todo, a demanda é muito grande, só que ela precisa saber se está tendo ética naquilo que está sendo oferecido. Se a paciente
quer um procedimento que você não está hábita ou que já faz muito tempo que você não faz aquele procedimento, não lembra, não tem os materiais todos, não está atualizada e você pega porque você quer vender, a todo custo você quer vender. Gente, isso é um risco, falta de ética. Então, você tem que ter respeito pelas pessoas, pelos seus pacientes, clientes, porque além de você estar infringindo o código de ética, você também corre um grande risco de oferecer algo que não tenha qualidade e que, consequentemente, pode oferecer até risco para suas pacientes. Então, gente, eu torno a falar para vocês, foque nas pacientes que você já tem, entregue qualidade a todas essas que já estão ali, porque se você foca demais em todas, você não consegue entregar o melhor. Então isso é muito importante e a gente também não pode tentar pressionar as nossas pacientes diante dos tratamentos. Ou seja, você oferece um tipo de procedimento estético, só que aquele procedimento estético para aquela paciente não é o mais adequado. Por quê? Porque não é o que você focou em atender. Ou seja, chegou uma paciente para você fazer algum procedimento específico para flacidez. Vamos supor, estou dando um exemplo aqui para vocês. Só que você não sabe como fazer o tratamento de flacidez porque você focou muito em gordura, celulite e você não está lembrando, não tem os produtos, não tem tudo que precisa para poder tratar aquela flacidez. Aí, como você está com ganância, querendo cada vez mais vender para todo mundo, loucamente, você pega aquela paciente e monta um plano de tratamento que não é o adequado, o indicado para ela. Isso aflige totalmente o código de ética sobre você entregar, para sua paciente algo que ela não precisa. Então, gente, isso é muito sério. Só pegue as pacientes para vocês atender, aquelas que você pode realmente oferecer qualidade e entregar um melhor tratamento. Então, pare um pouco, pense nas suas condutas que você está tendo aí na sua estética e veja se você está fazendo algo parecido com isso e veja realmente o que você pode oferecer, diante de muita qualidade, com muita qualidade, para aquelas pacientes. E aquelas pacientes que você não pode oferecer qualidade, que você não está hábita, você não está atualizada, indique para outro esteticista. Indique para outra clínica de estética. Não é porque você quer atender todo mundo, quer ganhar muito dinheiro, que você vai ter que oferecer um tratamento que não vai gerar qualidade. Isso não é o ideal. Então, o ideal é você focar em poucas, porém oferecer qualidade. Por isso eu falo para vocês, não vende para todo mundo. Você tem que focar nas clientes que você quer ter, e faça o melhor aí, entendeu? Não adianta abranger demais. E criação de relacionamento duradouro. É tudo isso que eu venho falando para vocês anteriormente. Para você criar esse relacionamento de forma duradoura, aí você tem que sempre oferecer o melhor. Porque você não consegue, gente, não adianta, você não consegue oferecer o melhor quando você faz essa abertura, quando você tenta atender a todas as classes, a todas as demandas. Então, você, como esteticista, precisa ter um olhar diferenciado, ter um pensamento diferenciado para que você consiga criar essa relação com as suas pacientes. Quando você cria essa relação, essa relação duradoura, você vai ver que aquelas pacientes, elas fidelizam, indicam o seu trabalho, elas criam um relacionamento muito forte com você e com a sua marca. Então, o ideal é você realmente focar em poucas clientes. Eu sempre falo para vocês sobre esse quesito.
Então, a gente consegue observar que não é desejável, favorável a gente vender para todo mundo. Justamente por causa que você não consegue oferecer qualidade quando você tem um excesso muito grande. Então, você vai imaginar um funil e dentro desse funil, quando você pensa em atrair aquela quantidade de clientes, pode até vir, porém ele vai funilar e somente algumas pacientes vai servir, né, para ser suas clientes, né, estar ali em atendimento na sua estética. Então, o que eu tenho para falar para você é isso, gente. Não adianta você querer abraçar o mundo, porque vocês não conseguem. Então, foque em atender da melhor forma, da melhor maneira e sempre oferecer um melhor. Isso que é o importante.